Olá, olá pessoal. Mais uma vez nós esperamos que todos estejam bem. Vamos hoje gravar mais um vídeo a fim de darmos continuidade aos nossos estudos, né? Sempre acerca da doutrina espírita. Vamos iniciar fazendo uma prece e depois nós continuaremos a gravação desse vídeo. Pedimos de todo o nosso coração a Deus nesse momento a fim de que permita recebermos a influência de bons espíritos. Hoje, de forma especial, podermos receber a influência e ajuda do nosso mentor espiritual, para que o nosso estudo possa acontecer, possa desenvolver-se com clareza, com simplicidade, e que este estudo possa ser muito útil e muito proveitoso para todos nós. Que seja assim, graças a Deus. Bem, pessoal, hoje nós vamos gravar a segunda parte do vídeo sobre obsessão. Nós já gravamos a primeira parte, né? Esperamos que todos vocês já tenham assistido. No primeiro vídeo, nós finalizamos falando acerca do caso da jovem obsedada de Marmande, um caso de obsessão muito severo denominado subjugação moral e física, né? Na qual a jovem era tomada por acessos, por convulsões, todos os dias, né? Durante um período no mesmo horário. E que, através da doutrina dos espíritos, utilizando-se a experiência, o conhecimento, a informação da doutrina espírita, aquela jovem chegou após 2 meses de tratamento, né? Onde o grupo de trabalhadores encarnados e desencarnados se reuniam todos os dias, em um determinado horário, para promoverem, né, para agirem no sentido de que aquela moça pudesse ser libertada da ação daquele que a perseguia. Ao final, chegou-se à cura completa, né? E hoje a gente vai prosseguir. Esse caso inicial nós comentamos para que nós pudéssemos ter uma ideia do que representa aquilo que nós denominamos como pressão moral, ou seja, a ação de um espírito devotadamente amoroso e fraterno, a fim de poder exercer uma influência moralizadora sobre aquele que está perseguindo, como também sobre aquele que está sendo perseguido. Então, hoje nós vamos iniciar relembrando de um caso que aconteceu também na França, em um vilarejo chamado Morzine, um vilarejo da França, um pouco distante das grandes regiões naquela época, né? Até para chegar nesse vilarejo não era muito fácil, não. Então, nesse vilarejo, havia na época um grande número de jovens, mulheres, no caso, essa epidemia, que ela foi denominada como epidemia demoníaca, ela só alcançava, só atingia mulheres, inicialmente só mulheres jovens. Para vocês terem ideia, de todo o processo, daquele período todo, só apenas um homem foi acometido por esse processo obsessivo, severo e agressivo. Dentro desse processo, essas jovens entravam em convulsão, ou seja, a vontade e o corpo físico eram dominados por espíritos obsessores. Só que naquela época ninguém tinha ideia de que era disso que se tratava, né? Que toda essa situação era causada pela influência de um espírito obsessor, e no caso de vários, né? Porque tratava-se de uma epidemia. Ou seja, muitas pessoas eram tomadas por esses acessos, às vezes ao mesmo tempo, às vezes em horas alternadas durante o mesmo dia. Começa com 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, e aquilo foi chamando a atenção, não somente do vilarejo, mas como todas as cidades, ou vilarejos, ou municípios próximos, né? Aquilo chegou a ser comentado nos jornais da França naquela época, o caso de Morzine. Então se buscou, né, tudo o que era possível de conhecimentos da ciência, de conhecimento da filosofia, de conhecimento da religião naquela época para tentar solucionar aquela questão que causava muito sofrimento e muitas dificuldades, não somente para as vítimas, né, mas como para todos os seus familiares e vizinhos e amigos. Da mesma forma que acontecia naquele caso lá
da obsedada de Marmande, onde a moça ela gritava impropérios, né? E a diferença de Morzine é que as pessoas eram tomadas por esses acessos, né? Por essas convulsões no meio da rua. Então elas faziam agressões verbais, aqueles movimentos do corpo físico que eram incompatíveis com o corpo físico, né? Virando o pescoço 180 graus, fazendo gestos com o corpo físico que passava a impressão para quem estava vendo de que ia partir o corpo ao meio. O organismo físico era levado, né, com essas ações, com esses gestos, a um esforço extremo. E o número de pessoas ia aumentando, o número de pessoas atingidas por esta agressão ia aumentando. Então buscou-se ajuda dos médicos, dos psiquiatras, da mesma forma que se fez lá naquele caso individual da cidade de Marmande, né? E Morzine fez-se a mesma coisa, buscou-se ajuda da ciência, através da medicina, da filosofia, até da educação, né? E chegou um ponto até que a segurança pública tentou ajudar na questão da solução daquele problema. E por fim, um religioso, né, um homem dedicado ao trabalho do bem, atendendo, né, seguindo as propostas religiosas estabelecidas, já estabelecidas naquela época, o próprio cristianismo daquela época, ele decidiu, né, que a religião poderia tentar ajudar. Ele agia em um outro município e marcou uma data para que ele pudesse ir até a cidade lá, o vilarejo de Morzine, e promover a cura, né? Porque a ideia seria curar essas pessoas. E ele marcou essa data. E nessa data, ele foi, dirigiu-se para lá, né? Ele foi para lá e conforme ele ia entrando na cidade ou no vilarejo de Morzine, os casos iam se multiplicando, as pessoas iam, agora não eram mais somente jovens, né? Mulheres de pouca idade, até as mulheres de mais idade avançada iam sendo tomadas por essa epidemia demoníaca, como fora denominada naquela época, né? Como fora chamada. As mulheres eram dominadas por esses acessos e se jogavam na rua e gritavam, e xingavam e faziam acusações. Conforme esse religioso ia passando com o seu cavalo, alguns soldados da época estavam cuidando da segurança dele, né? Conforme ele ia passando com o cavalo, essas obsedadas se jogavam à frente, se jogavam à rua e faziam ameaças, aquelas mais terríveis, né, que nós podemos imaginar. E percebam, pessoal, que foi um homem, né, um homem corajoso, porque para poder se enfrentar uma situação dessa, carece de muita confiança, carece de muita coragem, carece de muito desejo de poder ajudar o seu semelhante, utilizando, evidentemente, as ferramentas que estavam ao alcance do seu conhecimento naquela época. Então, a nossa citação desses casos não é para apontar quem errou, né, ou quem acertou, porque as pessoas sempre, a gente imagina e a gente aceita que as pessoas sempre tentam fazer o seu melhor. E as pessoas fazem o seu melhor utilizando aquilo que elas têm de melhor, né, acerca de conhecimento, acerca de sentimento, acerca de propósitos. Então, esse senhor foi muito corajoso em tentar ajudar esse povo, nessa população. Para vocês terem ideia, nessa condição, nessa situação, quando ele chegou na cidade, eram cerca de 70 mulheres em estado de convulsão ao mesmo tempo. E aí os soldados, eles foram encarregados de pegar essas mulheres e levar até dentro da igreja onde estava esse religioso, né? E imaginem, o espírito obsessor era tomado por um estado de raiva ainda mais intenso diante desse constrangimento, dessa obrigação de que as suas vítimas fossem arrastadas para dentro da igreja. Às vezes jovens assim, de 50 quilos, 55 quilos, aquelas jovens magrinhas, né? Para serem levadas para dentro daquela igreja, era necessário, às vezes, 5, 6 soldados fortes para terem força suficiente a fim de que aquelas mulheres fossem obrigadas a se colocarem diante
desse religioso dentro da igreja. E entrando na igreja, as agressões aumentavam, os xingamentos, as ameaças, os gestos, os movimentos com o corpo físico se multiplicavam de maneira a causar medo mesmo nas pessoas, né? E aquele religioso ali, firme, corajoso, tentando fazer o seu melhor. Mas, infelizmente, a ferramenta que ele utilizava, apesar de todo o esforço, não foi suficiente para ajudar aquelas pessoas. Não aconteceu cura nenhuma, né? E chegou o um momento que ele falou: não tem jeito, eu não consigo fazer nada por esses meus filhos, né? Por esses meus irmãos. E prosseguiu, aí terminou o processo, terminou aquela tentativa, ele voltou para sua religião, né? Para sua região, né? Colocando em prática a sua religiosidade. E aquele caso não teve solução. Com o passar do tempo, as pessoas foram se mudando daquele vilarejo, as famílias foram se mudando e foi se amainando, diminuindo a intensidade daquela questão e até chegar ao ponto que desapareceu. Mas sem uma cura, né? Sem uma orientação, sem um conhecimento ou um entendimento acerca do que havia acontecido. E foi denominado como a epidemia demoníaca de Morzine. O senhor Allan Kardec, ele naquela época da codificação da doutrina dos espíritos, ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas. Então ele tinha contato com todo mundo e ele sabia desse caso. Ele tomou ciência desse caso através de jornais, através de espíritas também que conheciam o caso, né? E certa vez o senhor Allan Kardec recebeu uma comunicação, né, uma correspondência com a seguinte pergunta: por que os espíritas não agiram, não foram fazer os seus milagres lá no vilarejo de Morzine? O senhor Allan Kardec sempre agiu como sendo uma pessoa extremamente racional, lógica, profundamente amorosa, né? E as palavras, quando ele respondia às questões, mesmo as questões mais agressivas, ele utilizava de uma lógica praticamente incontestável. E ele era muito direto, né? Ele sempre foi muito direto. E ele respondeu a esse questionamento, ele respondeu a essa correspondência, nessa mensagem. Ele começou dizendo assim: os espíritas não foram por várias causas. Primeiro, porque o espírita não faz milagres. O espiritismo não faz milagres. O que aconteceu no caso das curas obtidas em semelhantes casos de forma individual foi a confirmação da lei que estabelece a comunicação entre o mundo, entre a dimensão espiritual e o mundo material. Baseando-se nessa lei, buscou-se uma ação sobre aquele ser que estava agindo sobre a moça naquele caso, trabalhando-se dentro do propósito do bem, convenceu-se esse espírito a fim de que ele retirasse parasse com a sua ação, né? Ele não falou com todas essas palavras que eu estou explicando para vocês, porque ele é muito direto, ele não utiliza palavras a mais do que aquelas que são necessárias. Então a primeira razão que ele colocou foi essa, que os espíritas não fazem milagres. A segunda, e dentre outras que ele colocou, ele falou assim: olha, os espíritas não estiveram lá, primeiro também, né, em segundo, porque eles não foram convidados. E se eles chegassem lá sem serem convidados, será que eles não seriam insultados, maltratados, tratados, né, por aquelas pessoas, a sociedade da época, muito religiosa, alguns fanáticos religiosos? Será que os espíritas não seriam, naquele momento, se chegassem lá sem terem sido convidados, não seriam tratados como aqueles que agem em nome do demônio, seriam perseguidos? Como hoje ainda acontece, né? Se hoje ainda os espíritas são tratados por algumas pessoas, né, mal informadas, evidente, às vezes nem é muita a intenção de fazer mal, mas é mal informadas. Eles eram tratados como servidores do diabo e hoje ainda o são. Imagina naquela época, pessoal, há cerca de 160 anos atrás,
A inteligência nossa ainda não tão desenvolvida quanto hoje, as informações não tão amplamente divulgadas como hoje. Imagina o estado dos nossos preconceitos, a intensidade em defender as nossas próprias ideias, né? Porque quando a gente fala que era aquele povo que agia daquela forma, gente, naquela época nós não éramos muito diferentes deles, não, né? Nós éramos mais ou menos a mesma tocada, a gente seguia mais ou menos o frigir dos ovos, né? Então, o Sr. Allan Kardec coloca que, chegando lá sem serem convidados, quem sabe se os espíritas fossem bem atendidos, bem recebidos, muito pelo contrário, fossem insultados e atacados. Eles não foram convidados. No caso, quem sabe também, né, ele ainda fez essa colocação, se chegando lá, uma corrente de pensamentos e sentimentos não estavam vibrando para que os espíritas também falhassem, a fim de demonstrar que eles também não conseguiram ou não conseguiriam auxiliar aquelas pessoas naquela situação. Enfim, os espíritas não agiram dentro daquela situação e o Sr. Allan Kardec foi questionado e deu essa resposta. E ele continua dentro dessa explanação depois, né? Fala assim, olha, o caso das curas que são obtidas pela doutrina espírita, tendo por base o estabelecimento de algumas leis, né, reveladas pelos espíritos, eles não foram casos milagrosos. A cura não foi instantânea. Percebam que no caso da obsedada de Marmande, aquele grupo de estudiosos, de homens espíritos encarnados, né, espíritos desencarnados, dedicados, perseverantes, eles se reuniram durante 2 meses, todos os dias, com a ajuda da família, com a ajuda do paciente, com a ajuda dos amigos, com a ajuda dos vizinhos, todo mundo vibrando naquela mesma sintonia, a fim de que pudesse, se fosse possível, obter a cura, né? E foi possível, como é possível. Então, as curas produzidas pelo processo de desobsessão, pelos métodos da doutrina espírita, não são instantâneas. E essas curas, elas exigem muitas coisas, né? Para promover-se essas curas, são necessários um desenvolvimento moral, uma certa autoridade moral por parte dos trabalhadores, tanto os trabalhadores encarnados quanto os trabalhadores desencarnados. Os trabalhadores desencarnados e os desencarnados, para poderem trabalhar dentro dessa lide, né, para poderem exercer alguma ação positiva dentro dessa tarefa, eles carecem de conhecimento doutrinário, eles carecem de conhecimento evangélico. Como é que se vai falar de amor ao semelhante? Como é que vai se falar de perdão? Como é que se vai falar de indulgência, de fraternidade, de benevolência, sem conhecer as ações do maior ícone ou do maior modelo e exemplo que é possível para nós aqui na Terra, que é Jesus? Então, o trabalhador dessa área da desobsessão, ele precisa, além de conhecimento doutrinário, ele precisa de conhecimento evangélico, ele precisa de paciência, ele precisa de perseverança, ele precisa de dedicação. É preciso estar em um ambiente equilibrado, em um ambiente tranquilo, em um ambiente sereno. O trabalhador carece de confiança na ação dos bons espíritos, porque o trabalhador sozinho não consegue fazer quase que nada, gente. A maior parte do trabalho é realizado por esses espíritos de luz, esses espíritos muito mais evoluídos conosco, do que nós, que sensibilizam pela nossa tentativa, pelo nosso esforço, e eles vêm em nosso socorro. Então, para trabalhar nessa lide, no trabalho da desobsessão, carece fé nos espíritos, nos bons espíritos, fé em Jesus, fé em Deus, ou seja, para trabalhar nessa tarefa da desobsessão é preciso se ter uma certeza de que existe uma força ativa maior do que a força humana. E todo o tratamento de desobsessão dentro dos propósitos espíritas, ele segue 3 pontos fundamentais, né? O primeiro ponto é a ação fluídica, onde uma energia mais saudável, uma energia mais equilibrada, né? Uma energia mais harmoniosa, penetra o perispírito, o corpo espiritual daquele ser encarnado, a fim de produzir, de promover a dispersão daquela energia negativa que o envolve.
Isso chama-se ação fluídica. Essa ação fluídica dentro do tratamento, nas casas espíritas, né, nas casas espíritas consideradas sérias, essa ação fluídica acontece através, sabe aquela garrafinha de água, né, que a pessoa leva quando está em tratamento? Os espíritos alteram as propriedades químicas daquela água e aquela água transforma-se em um medicamento. A pessoa toma e essa água vai exercer essa ação fluídica, uma energia salutar, a fim de dispersar uma energia mais densa. Essa ação fluídica acontece através da aplicação do passe na câmara de passe, acontece através da aplicação do passe dentro do trabalho de desobsessão. O segundo ponto fundamental dentro do tratamento da doutrina espírita é a ascendência moral. A ascendência moral, o trabalhador, tanto o trabalhador dessa tarefa encarnado quanto desencarnado, ele precisa ser moralmente mais desenvolvido do que o obsessor, porque senão ele não vai ter autoridade nenhuma. O obsessor não vai confiar naquilo que ele faz, né? Vocês imaginem uma pessoa que está habituada a sair do trabalho da doutrina ali, o trabalho da desobsessão, chega em casa, espanca o filho, espanca a esposa, espanca todo mundo, é um déspota, né? Um tirano na relação com todos. Gente, se ele falar de bondade com o espírito obsessor, ele vai ter alguma ação sobre esse espírito obsessor? É evidente que não, porque, em primeiro lugar, o espírito obsessor não vai confiar nele. Então, é necessário uma ascendência moral, tanto dos espíritos encarnados quanto dos espíritos desencarnados, dentro desse trabalho, desse processo de desobsessão. E esse ascendente, né, moral, ele é conquistado através da prática do bem, o exercício do amor ao semelhante, um esforço contínuo para vencer e superar em si as más tendências, as más paixões, deixarmos de ceder a esses desejos incontroláveis que nós denominamos como paixões, né? E passarmos a sermos senhores, os controladores dos nossos desejos. Não significa uma pessoa perfeita, porque aqui na Terra nós não temos pessoas perfeitas, mas significam aquelas pessoas que estão cientes das suas imperfeições e que lutam, se esforçam todos os dias para deixar de tê-las e desenvolver virtudes. Assim se conquista uma ascendência, uma autoridade moral. E por fim, é a influência moralizadora. Só para voltar, essa ascendência moral ela é exercida, né, dentro do trabalho da desobsessão, por todos aqueles trabalhadores que ali estão envolvidos. E depois, por fim, o terceiro fundamento da doutrina espírita acerca desses tratamentos na desobsessão é a influência moralizadora. A influência moralizadora, né, tanto sobre o perseguidor quanto o perseguido, tratam-se das informações, né, das orientações, dos conselhos, sempre pautados pela doutrina dos espíritos, no nosso caso, e também e principalmente pelas orientações de Jesus. Então, essa influência moralizadora, ela é decorrente do quê? O diálogo que é feito lá no diálogo fraterno, onde a pessoa já recebe informações doutrinárias, informações evangélicas, dentro das palestras, né? Essa pessoa, tanto o obsessor quanto o obsediado, recebem informações, essas informações elas são raciocinadas ali pela pessoa, né? E elas se transformam em conhecimento. E esse conhecimento, depois, também essas ações, né, essa influência moralizadora, ela é exercida através do diálogo dentro dos trabalhos de desobsessão, através do estudo do evangelho nessas mesmas reuniões de desobsessão. Então, tanto o espírito obsessor quanto o obsediado recebe um monte de informações, um monte de orientações, um monte de aconselhamentos, e ele vai e tentando colocar essas informações, esse conhecimento em função, em ação, para transformar as suas atitudes, pensamentos e sentimentos, ele vai moralizando-se, ou seja, ele vai transformando-se moralmente para o bem. Aí dá-se a ação moralizadora. O primeiro pilar do tratamento espírita é apenas um acessório, né? Ele é complementar, porque o que efetivamente gera a cura da obsessão, de qualquer processo obsessivo, é a moralização, é a mudança de pensamento, comportamento e sentimento,
tanto por parte do agressor quanto por parte do agredido. Então, pessoal, aqui a gente termina, né? Esse nosso estudo é sobre as obsessões. O tratamento dentro da casa espírita é um tratamento eficiente. A gente sempre lembra que o paciente e os seus familiares são os principais agentes de todas as curas dentro do processo da obsessão, porque, como nós já falamos, né? É a transformação de comportamento, é a mudança de pensamento e sentimento, é a realização de ações vinculadas à prática do bem, que vai desvincular, que vai desconectar esta ligação que existe entre aquele que persegue e aquele que é perseguido. Porque quando o espírito está dedicado ao bem e ele é amorosamente convencido a desculpa, pessoal, quando o espírito é dedicado ao mal e ele é amorosamente convencido a passar a dedicar-se ao bem, ele não vai mais perseguir ninguém. Eu espero que tenha sido útil para todos nós, né, nesse estudo, e mais uma vez eu peço que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.